Senhora presidente, senhores senadores, quem nos assiste e nos ouve pela TV Senado, as últimas medidas anunciadas pelo governo colocam uma necessidade de refletirmos sobre um caminho que está sendo apontado, me parece, como alternativa da política econômica do governo, que é o caminho das privatizações. É uma escolha política, embora, senhora presidente, não me pareça que seja originalmente o projeto que conduziu inicialmente o presidente Lula e que conduziu posteriormente a presidente Dilma Rousseff. Não foi esse, lembremos, inclusive, que a presidente Dilma foi eleita com uma forte crítica ao modelo privatizante adotado nos anos 90, principalmente pela coalizão do PSDB e democratas. É importante, antes de entrar nesse mérito, fazermos algumas reflexões sobre os números que temos do crescimento na América Latina. A Comissão Econômica recentemente, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a conhecida CEPAL, fez uma projeção sobre o desempenho do Produto Interno Bruto da América Latina. A projeção do organismo indica que o crescimento nesse ano será encabeçado pelo Panamá, com 9,5%, seguido do Haiti, 6%, Peru, 5,9%, a Bolívia, o Chile, Costa Rica, a Nicarágua e a Venezuela crescerão 5%. Sobre a Venezuela, é bom lembrar que ela vem de séries históricas de crescimento que giram em torno de 6% a 10%. O México terá expansão de 4% em sua economia, segundo os dados da CEPAL. O Brasil, segundo essa estimativa, deveria crescer 1,6% em 2012. Veja, senhora presidente, o disparate. Enquanto a economia do Panamá crescerá 9,5%, enquanto a do Haiti crescerá 6 pontos, enquanto a do Peru 5,9%, a previsão do nosso crescimento é de 1,6%, e nas análises mais otimistas da equipe econômica, talvez nós cheguemos a 3%. Na América Latina, nós iremos ficar somente na frente do Paraguai, que terá um crescimento negativo de 1,4%. Essa semana, o IBGE publicou o resultado do PIB em 2012. A expansão foi de 0,9%. Assim, o PIB em valores correntes alcançou a cifra de 4,403 trilhões de reais em 2012. O Produto Interno Bruto per capita alcançou R$ 22.402. Esses números nos revelam, senhora presidente, que apesar de todo o esforço feito pelo governo, de setores da mídia, está latente e patente que a crise econômica chegou ao nosso país. E chegou com muita força. Os remédios, em contrassenso a isso, os remédios apresentados pelo governo continuam sendo os mesmos que têm sido aplicados no Brasil há pelo menos 20 anos. Os remédios têm sido esterilizar metade do orçamento federal com o pagamento da dívida pública e ampliar a entrega do patrimônio público para iniciativa privada. Isto mostra que nós estamos hoje claramente sem um projeto próprio de desenvolvimento ou soberania. Cada vez me parece isto mais claro. Sob o ponto de vista produtivo, temos uma economia claramente desnacionalizada. Uma indústria, e isso em prejuízo da indústria nacional, que tem sofrido repetidas vezes com a desnacionalização, e não só com a desnacionalização, a senhora mesma, presidente Ana Amélia, e outros senadores aqui têm repetido o processo de desindustrialização da economia nacional. Temos tido uma indústria cada vez mais dominada por multinacionais.
temos uma indústria sem autonomia e temos, em especial, uma dependência a essas multinacionais, setores da nossa economia que ficam dependentes e não têm nenhum tipo de autonomia científica ou tecnológica. Talvez a única exceção nesse processo seja a Petrobras, que tem sido permanentemente atacada, talvez por isso, até por ser exceção nesse processo. Continuamos com o modelo agrícola baseado na importação de insumos defensivos e sementes, sem agregar valor na economia nacional. Um modelo agrícola baseado, sobremaneira, em monoculturas extensivas, voltadas única e exclusivamente para a exportação de commodities. Ainda fazemos o que era feito no Brasil no final do século XIX, no início do século XX. Ainda produzimos farelo para ser consumidos pelos porcos europeus. E aí eu falo da espécie animal mesmo, dita. Além disso, a expansão da renda e do emprego dos trabalhadores de baixa qualificação somente foi possível a partir de um forte processo de endividamento do Estado. Nós estamos vendo em curso um forte processo de endividamento do Estado, das empresas e das famílias. Essa fragilidade nós podemos sentir também, podemos sentir até na área de serviços, que tradicionalmente a área de serviços é dominada pelo capital nacional. O avanço do capital estrangeiro na área de serviços é notório e abrangente. Diferentes setores são exemplos claros desse processo. Bancos, supermercados, estabelecimentos de ensino, hospitais, planos de saúde, um conjunto de outros serviços públicos essenciais ao dia a dia da população tem sido transferido crescentemente às mãos de investidores, que nem nacionais são investidores externos, vinculados a interesses do capital internacional. Pressionada pelas reduzidas taxas de investimento da economia brasileira e o nosso baixíssimo crescimento econômico, o governo resolveu lançar um ambicioso programa como uma espécie de tábula rasa, como ainda uma espécie de última cartada para recuperar o crescimento econômico. Esse programa é baseado em quê? Repito, no mais do mesmo. É um programa voltado para a área de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias, geração e transmissão de energia elétrica, petróleo e gás. Os números projetados pelo ministro da Fazenda, recentemente apresentado para investidores internacionais em Nova York, chegam a um montante anunciado de 235 bilhões de concessões desses setores para investidores externos. Para os interessados nesses investimentos, é concedida uma taxa real de retorno que será superior a 10% ao ano, descontada a inflação. E um prazo de duração dos contratos ampliados que vai variando de 30 a 35 anos. Quem dera os investidores brasileiros ou a indústria nacional tivessem essas vantagens. Ainda para completar, o governo oferecerá crédito subsidiado em um montante correspondente a 65% a 80% do valor dos investimentos previstos. Veja, então, uma taxa de retorno ao investimento de 10%. Qual investidor internacional que não quer uma taxa dessa? Um contrato, um prazo de duração de contrato que vai até 35 anos, é o tempo de uma geração inteira. O governo, além disso, oferece vantagens que garantem um retorno a esses investimentos, como se não bastasse as vantagens que eu já citei, de 65% a 80% do valor que o investidor externo vai aplicar nos investimentos em nosso país.
Com uma alavancagem essa alavancagem para esse investimento, para a entrada aqui de capital externo, será ainda garantida pelo governo através do BNDES, que pouco tem feito para o desenvolvimento econômico e social do país, para os investimentos locais, que oferece vantagens desse porte para investidores externos e que não oferece vantagens iguais deste tamanho para investidores brasileiros, ou ainda, quem dera que os estados brasileiros, quem dera que os municípios brasileiros pudessem contar com tantas vantagens comparativas para investimento em infraestrutura nos municípios por parte do poder público. Mas esse conjunto de vantagens são todas oferecidas em Nova York para investidores estrangeiros. E essas vantagens de igual porte não são oferecidas aqui no Brasil para a indústria nacional, para os investidores nacionais, não são investidas para os entes subnacionais, governos municipais, governos estaduais. Agora tem o anúncio de privatização dos portos. Na prática é isso. Lógico, há sempre um eufemismo para o nome. No passado era mais claro, era privatização. Agora usa-se um eufemismo. Concessão. Diria, um charme na denominação para dizer que na prática é a mesma coisa. Na prática, o que ocorre, o modelo é o mesmo. É a chamada medida provisória dos portos. Ela estabelece novas regras de operação dos terminais portuários no Brasil. Na prática, vai representar isso, a privatização do setor. O governo planeja ceder à iniciativa privada o controle de um setor que não somente é estratégico para a nossa soberania, é estratégico para o desenvolvimento do nosso país, como é claramente um setor lucrativo. E aí eu não estou questionando a necessidade de modernizar não o setor. É verdade, a estrutura de sindicatos, de corporações, de estivadores, como existe hoje, ainda é uma estrutura de padrão medieval. Precisa ser modernizada, mas a modernização tem que ser com a privatização, com a entrega dos portos na prática para a iniciativa privada. Qual vai ser o grau de retorno, qual vai ser o retorno para a economia nacional desse modelo de privatização? Alguns dos defensores dessa medida provisória, o argumento utilizado é o mesmo argumento utilizado quando da privatização dos aeroportos. Segundo esta visão, era necessário a, abre aspas, modernização, fecha aspas, da infraestrutura do país. Que esta modernização dependeria fundamentalmente do incremento do investimento privado. No caso brasileiro, não tem sido essa a verdade da experiência. Nós temos uma economia viciada nas altas taxas de juros e no lucro financeiro fácil. Só ocorre ainda que parcialmente quando o Estado, com dinheiro público, através do BNDES, dá todas as garantias possíveis para que esses investimentos tenham alta taxa de retorno. A pergunta a ser feita com tantas vantagens oferecidas pelo BNDES para investidores, na sua grande maioria, que não são do Brasil, investirem em nossos aeroportos e em nossos portos. Esse conjunto de vantagens, se fossem oferecidas para o capital nacional ou se fossem oferecidas para o poder público nacional, não poderia dar o resultado, e não seria esse resultado mais vantajoso, não para o mercado, mas para os interesses da sociedade brasileira? É essa a grande pergunta a ser feita. O problema é que nós temos um setor privado, e eu não falo nem do setor privado nacional, mas desses que o ministro da Fazenda fez recentemente exposição em Nova York, que vem com muita facilidade investir no Brasil. Ora, o princípio do capitalismo, desde o seu surgimento no século e desde a sua versão mais moderna do capitalismo industrial financeiro do século XVIII, XIX e XX, o princípio do capitalismo é o risco. É esse o princípio da livre iniciativa, da chamada livre concorrência.
investir com todas as garantias do Estado, com possibilidade de carência de manutenção dos contratos por 30, 35 anos, com possibilidade de retorno por parte do Estado de 60% a 80% dos investimentos, seria ótimo que esse tipo de risco, abre aspas e fecha aspas no risco, fosse ofertado ao capital nacional. Mas esse risco, esses abre aspas, risco, fecha aspas, está sendo oferecido em Nova York para as empresas internacionais e sem um plano concreto de retorno. Privatização dos aeroportos está em curso de Brasília, que é um dos mais lucrativos do Brasil, mas está em curso a privatização do aeroporto de Brasília, mas qual vai ser o retorno em relação aos aeroportos menos lucrativos, como o de Macapá, capital do meu estado, como o de Boa Vista, como o de Porto Velho? Qual o grau de investimento nesses outros aeroportos que não oferece lucro e que não tem tantas garantias do Estado para investimento? Esse plano de concessões e privatizações prevê o repasse para a gestão privada de 7,5 mil quilômetros de rodovia, 10 mil quilômetros de ferrovias, os aeroportos já privatizados e agora os terminais portuários brasileiros. A perspectiva é que este pacote de concessões / privatizações mobilize cerca de 200 bilhões de reais nos próximos 5 anos, sem contar os 36 bilhões previstos para a construção do trem-bala. Um volume de recursos que, como já afirmamos anteriormente, será em sua maior parte financiado com o BNDES com juros subsidiados. Repito, oferta que não é feita ao capital nacional, oferta que não é feita para os entes subnacionais, governos e municípios. Bastava ouvir o próprio governo. O governo, especialmente os órgãos que existem para pesquisar os problemas de forma séria, e eu vou citar aqui um deles, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em estudo recente publicado na revista Desafios do Desenvolvimento, o IPEA reforça aqui a tese que estamos destacando. Diz o IPEA na sua revista, e reitero, o IPEA é uma instituição do governo ligada à presidência da República. Diz o IPEA que sem a participação majoritária do Estado na condução, dificilmente teremos uma taxa de investimento que cresça para além dos atuais 18%, de modo sustentável e com direcionamento social. O estudo do IPEA vai mais adiante e diz que para setores como energia elétrica, petróleo e gás, companhias privadas têm mais interesses, seja individualmente ou em parceria com estatais. Mas isso não ocorre no ramo de transportes, em que muitos projetos possuem baixa viabilidade financeira e, por isso, não atraem o setor privado. É o caso dos aeroportos. Apenas entre 10 e 12 interessam ao setor privado. E os outros? É a pergunta aqui que fazemos. E os novos aeroportos que ainda precisam ser construídos, que não interessam ao setor privado? Somente 10, segundo estudos do próprio governo, interessam ao setor privado. O que se faz com os demais? Esse cenário claramente revela, por um lado, dificuldade de se contar com o setor privado como financiador de projetos de médio e longo prazo. Isso é dito não por mim, senhora presidente, isso é dito pelo IPEA. De qualquer forma, os defensores da medida provisória não conseguem explicar como será modernizador e quais serão os retornos para o Brasil e para o Estado Nacional deste modelo dito de concessão, que na prática é de privatização. Me parece, senhora presidente, que esse não é o melhor caminho. E não me parece, e aliás, eu estou convencido que esse não foi o caminho, inclusive, dito nas campanhas do ciclo de governo do PT, tanto do governo dirigido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto do governo dirigido pela presidente Dilma. O modelo de privatizações foi atacado e foi denunciado como elemento, como peça do outro, não para ser utilizado como
instrumento e executado na prática com todas as vantagens e garantias que o Estado Nacional pode dar. Repito, esse recurso do BNDES, essas garantias do Estado poderiam ser muito melhor aplicadas se fossem para o setor privado nacional e se fossem, em especial, para os entes subnacionais, estados e municípios. Pena que tem tantas vantagens para os investidores externos e tão poucas para os que estão aqui no país.